Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre os conceitos de prescrição e decadência, e principalmente entender a diferença entre esses dois institutos, que costumam confundir bastante quem está estudando para concurso. Vamos começar devagar, com calma, como se estivéssemos conversando em sala. Prescrição e decadência têm algo em comum logo de início: o tempo. Os dois institutos dependem da passagem do tempo. Mas atenção, apesar disso, eles não produzem o mesmo efeito jurídico, e essa diferença é exatamente o que as bancas gostam de cobrar. Primeiro, vamos falar da prescrição. Quando a lei fala em prescrição, ela está dizendo que a pessoa perdeu o direito de exigir algo em juízo. O direito em si continua existindo, mas não pode mais ser cobrado judicialmente. Pense em uma situação simples do dia a dia. Alguém te deve dinheiro e você deixa passar muitos anos sem cobrar. A dívida continua existindo, mas chega um momento em que, se você entrar com uma ação, o devedor pode alegar a prescrição, ou seja, você perdeu a possibilidade de exigir aquele direito perante o judiciário. Agora, vamos para a decadência, que funciona de outro jeito. Na decadência, o próprio direito desaparece com o tempo. Ele não fica apenas sem poder ser cobrado, ele deixa de existir. Um exemplo bem cotidiano ajuda muito aqui. Imagine uma compra feita pela internet. A lei garante um prazo para você desistir da compra. Se você não exerce esse direito dentro do prazo legal, esse direito se extingue. Depois disso, não existe mais a possibilidade de arrependimento. Isso é decadência. Perceba a diferença essencial. Na prescrição, o direito existe, mas não pode mais ser exigido. Na decadência, o direito simplesmente deixa de existir. Essa é uma distinção clássica e muito cobrada em prova. Muitas questões tentam confundir o candidato exatamente nesse ponto. Outro detalhe importante é a origem dos prazos. Os prazos prescricionais, em regra, estão previstos em lei e servem para garantir segurança jurídica. A ideia é evitar que conflitos fiquem eternamente pendentes. Já os prazos decadenciais podem estar previstos na lei ou em um contrato. Por exemplo, um contrato pode prever um prazo para o exercício de determinado direito. Se o prazo passa, ocorre a decadência. Agora, pense comigo. Quando a lei quer dar estabilidade às relações jurídicas, ela costuma trabalhar com prescrição. Quando a intenção é limitar o exercício de um direito a um período específico, a lei utiliza a decadência. Esse raciocínio ajuda muito na hora da prova, especialmente em questões práticas. Na rotina jurídica, isso aparece o tempo todo. Uma pessoa procura um advogado para cobrar uma dívida antiga. A primeira pergunta não é quanto ela tem a receber, mas há quanto tempo aquela dívida existe. Já quando alguém quer anular um ato ou exercer um direito que depende de prazo, a preocupação é saber se o prazo decadencial ainda não se esgotou. Então, para fechar este primeiro bloco, guarde isso. Prescrição atinge a pretensão de exigir um direito. Decadência atinge o próprio direito. Ambos dependem do tempo, mas os efeitos são completamente diferentes. Essa base é fundamental para que você consiga acompanhar o que vem a seguir. No próximo bloco, nós vamos avançar para os prazos e os efeitos da prescrição e da decadência, sempre conectando a teoria com situações do dia a dia e com o que mais aparece em concurso. Dando continuidade ao que a gente conversou no bloco anterior, agora é hora de avançar um pouco mais no tema. No bloco 2, nós vamos conversar sobre os prazos e os efeitos da prescrição e da decadência, entendendo como esses prazos funcionam na prática e o que acontece quando eles chegam ao fim. Vamos começar pelos prazos prescricionais. O Código Civil não trabalha com um único prazo para todos os casos. Existem prazos diferentes dependendo do tipo de direito que está sendo discutido. Quando a lei não estabelece um prazo específico, aplica-se o prazo geral. Já em situações específicas, a própria lei define um prazo menor ou maior. A lógica é simples. Alguns direitos exigem uma resposta mais rápida, outros admitem uma espera maior. Pense em uma situação comum do dia a dia. Uma pessoa sofre um prejuízo causado por outra e decide pedir indenização. A lei não permite que essa cobrança seja feita a qualquer tempo. Existe um prazo para que essa pretensão seja levada ao judiciário. Se a pessoa deixa esse tempo passar, ocorre a prescrição. E o que isso significa na prática?
Significa que ela não consegue mais exigir judicialmente aquela indenização. Agora, é importante entender o efeito da prescrição. Quando ela se consuma, o devedor passa a ter uma proteção jurídica. Ele pode se recusar a cumprir a obrigação, alegando que o prazo passou. É como se a lei dissesse que aquele conflito ficou tempo demais sem solução e, por isso, não deve mais ser discutido em juízo. Isso está diretamente ligado à ideia de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais. Na decadência, o raciocínio muda um pouco. Os prazos decadenciais costumam ser mais rígidos. Quando o prazo acaba, o direito se extingue automaticamente. Não existe mais o que exigir. Um exemplo bem simples ajuda a visualizar. Imagine um contrato que prevê um prazo para reclamar de um defeito aparente em um produto. Se a pessoa não reclama dentro do prazo previsto, ela perde o próprio direito de reclamar. Depois disso, não há mais discussão possível. Outro ponto muito cobrado em concurso é a possibilidade de renúncia. A prescrição pode ser renunciada depois de consumada. Isso acontece, por exemplo, quando alguém decide pagar espontaneamente uma dívida que já estava prescrita. Já a decadência, como regra, não admite renúncia quando se trata de decadência legal, porque o direito já deixou de existir. Agora, pare um instante e pense: por que a lei trata esses prazos de forma diferente? Porque a prescrição está ligada à inércia do titular do direito em buscar o judiciário. Já a decadência está ligada à própria existência do direito, que já nasce com prazo certo para ser exercido. Na prática, isso faz toda a diferença. Um profissional que perde um prazo decadencial perde o direito do cliente de forma definitiva. Já na prescrição, ainda existe a discussão sobre alegação, reconhecimento e até renúncia. Então, para fechar este segundo bloco, guarde bem isso. Os prazos prescricionais impedem a exigência judicial do direito. Os prazos decadenciais, quando encerrados, extinguem o próprio direito. Essa distinção precisa estar muito clara para você avançar com segurança. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a suspensão e a interrupção da prescrição e também sobre os casos típicos de decadência, sempre trazendo exemplos do dia a dia para facilitar a compreensão. Seguindo tudo que a gente construiu até agora, chegamos ao momento de fechar o tema com tranquilidade. No bloco 3, nós vamos conversar sobre a suspensão e a interrupção da prescrição, e, em seguida, entender os casos típicos de decadência, juntando todas as peças para você não errar esse assunto em prova. Vamos começar pela prescrição. Aqui surgem dois conceitos que confundem muita gente: suspensão e interrupção. Apesar de parecidos no nome, eles funcionam de maneira diferente. Quando falamos em suspensão da prescrição, estamos dizendo que o prazo para de correr por um tempo. Ele fica parado. Imagine um relógio que simplesmente deixa de marcar as horas por um período. Quando o motivo da suspensão acaba, o relógio volta a funcionar exatamente do ponto em que estava. Na prática, é isso que acontece com o prazo prescricional. O tempo que já passou continua valendo, apenas houve uma pausa temporária. Agora, a interrupção é mais intensa. Quando ocorre uma causa de interrupção, todo o tempo que já tinha passado é desconsiderado. O prazo zera e começa novamente do início. Um exemplo muito comum ajuda a visualizar. Pense no ajuizamento de uma ação. Quando a pessoa entra com um processo, a prescrição é interrompida. Se por algum motivo o processo não avança e o prazo volta a correr, ele começa do zero, como se nada tivesse sido contado antes. Agora reflita um pouco. Qual dessas situações favorece mais quem tem o direito? A interrupção, porque ela elimina o tempo já decorrido. A suspensão apenas congela o prazo. Essa diferença é extremamente importante e aparece com frequência em questões objetivas e em casos práticos. Outro ponto essencial é lembrar que apenas a prescrição admite suspensão e interrupção. A decadência, como regra, não admite nenhuma dessas hipóteses, principalmente quando se trata de decadência prevista em lei. Isso acontece porque na decadência o direito já nasce com prazo certo para acabar. O tempo passa de forma contínua e, ao final, o direito se extingue.
Agora vamos aos casos típicos de decadência, que ajudam muito a fixar o conteúdo. Um exemplo clássico é o direito de anular um negócio jurídico por erro, dolo ou coação. A lei estabelece um prazo para que essa anulação seja pedida. Se a pessoa não age dentro desse prazo, o direito de anular simplesmente desaparece. Outro exemplo bem presente no cotidiano é o prazo para reclamar de vícios aparentes em produtos ou serviços. Se o consumidor não reclama dentro do prazo legal, ele perde o próprio direito de reclamar. Perceba como a lógica é diferente da prescrição. Não se trata de perder o direito de ir ao judiciário, trata-se de perder o próprio direito. Depois que o prazo decadencial se encerra, não existe mais discussão possível. Na prática jurídica, isso exige atenção máxima. Um erro envolvendo decadência pode encerrar definitivamente a possibilidade de atuação. Já na prescrição, ainda é necessário analisar se houve suspensão, interrupção ou até mesmo renúncia. Para fechar, faça esse resumo mental. Prescrição atinge a pretensão e admite suspensão, interrupção e renúncia. Decadência atinge o próprio direito e, como regra, não admite suspensão nem interrupção. Guardando essa lógica, você resolve a maioria das questões sobre o tema com segurança. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.